Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, moçada, bom dia, trader, bom dia, investidor, bom dia, comunidade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso o Morning Call da ProOne Traders, onde aqui eu, Joe, trago para você as principais notícias e fatos relevantes que podem impactar a sua vida dentro e fora do gráfico. E antes de mais nada, já queria pedir para você aqui, ó, deixar o seu like, seja inscrito no canal, porque todas as manhãs a gente da ProOne Traders traz um compilado de informações, análises gráficas, para que você mantenha-se informado dentro aí do seu dia, tá bom? E vamos lá, direto ao ponto, vamos falar do cenário global, depois trazer aqui para dentro da nossa economia doméstica. Hoje a gente vê um cenário, novamente, meio sem direção, apesar que o mundo está sangrando hoje, né? Ao contrário das bolsas americanas que já, além de ter batido topo histórico, ontem ter renovado o topo histórico, a gente tem lá trabalhando no campo positivo, refletindo alguns balanços positivos que por lá aconteceram. Então, reflete aí que por questões da pandemia a economia não desacelerou. E ainda essa semana ainda a gente ainda tem balanço ainda de Amazon, Facebook e Google, né, Alphabet. Então tem muita coisa para vir aí. Por enquanto, que lá na Ásia reflete total descontrole lá em relação à pandemia e às novas restrições, que isso também respinga na Europa, que vem trabalhando no campo negativo, tá? Então a gente tem os juros trabalhando nas mínimas em relação ao mês passado, que trouxe muita preocupação em relação à inflação, tá? Que são o T10 lá, tá trabalhando nas mínimas ali, tá bom? A gente tem destaque hoje para o cobre também, que bate aí as máximas aí, e a gente vai ficar de olho muito hoje no petróleo e também no ouro, né? O ouro vai ser um gancho, um gatilho muito importante para a gente ver como é que vai ser essa relação desse Covid que está vindo da Ásia e vindo para a Europa também, com algumas restrições. Já aqui internamente, a gente começa hoje às 10 horas a CPI da Covid, né? Onde é que vão investigar aí em relação a todos os envolvidos aí nesse processo, se teve negligência ou não. Vamos ficar de olho nessa palavra impeachment, tá bom? Que ela pode trazer aí uma certa volatilidade ao mercado. Coisa que já era esperado para essa semana. Ontem a gente teve um Ibov bem truncado, a gente chegou a trabalhar num campo bem positivo ali, as ações se destacaram, porém o mercado deu uma azedada ali do meio do dia para o final, mas conseguimos manter ali a estabilidade, algo que eu volto a repetir que já era esperado. Hoje também nós vamos ter dados importantes logo às 9 horas, tá? Um forte indicador ali que vai medir a nossa inflação, o IPCA, né? Ele traz para a gente aí uma noção de como vai estar a inflação em relação à nossa economia, um indicador muito importante que a gente vai dar uma olhada. No mais, a gente continua nossas atenções ali voltadas para os grandes balanços. Tivemos balanços da Vale ontem, que veio alinhado com as expectativas dos analistas, tá bom? A gente vai continuar olhando também lá para os Estados Unidos, em relação aos balanços, porque essa semana tem muita coisa ainda para acontecer. Amanhã, uma super quarta, com vários indicadores econômicos importantes. Vamos ver como é que os investidores vão se comportar hoje, já pensando no dia de amanhã, beleza? Vamos agora dar um giro comigo aqui dentro do gráfico, tá? Vamos dar um giro de mercado aqui. Deixa eu mudar minha telinha aqui, produção. Telinha aqui, vamos dar aquele giro. Tá, olha só, vamos lá. Vem comigo aqui para o gráfico agora. A gente tem agora, nesse exato momento, o Dow Jones ali chegando próximo à estabilidade, tá bom? Trabalhando no campo negativo. S&P 500 também, próximo à estabilidade, 0,03, e Nasdaq 0,05. Então, olha só, muito provavelmente, tá, a gente pode ter aí uma virada aí logo nessa manhã, tá legal? É interessante que o Russell vem trabalhando a 0,17. Detalhe muito importante, quando a gente vê o Russell trabalhando acima das outras métricas, né, dos outros índices, significa que os investidores às vezes querem tomar um pouco a mais de risco,
Porque o índice Russell lá nos Estados Unidos equivale ao nosso índice de small caps aqui, tá? Então, é bem interessante quando você vê um cenário desse aqui, tá legal? O VIX trabalhando ali na casa dos 20 pontos ainda, então a gente ainda tem campo ainda para crescer ainda, tá? E aí vem a Europa sentindo fortemente aí os impactos, né? Então, ó, a gente tem DAX 0,27, a França 0,10, Reino Unido 0,28, o Eurostock 50, 0,20 e lá na Itália 0,31, tá bom? Então, sentindo bem forte. E, novamente, lá na Ásia, a gente teve as ações fechando lá sem um direcional. E nesse aftermarket, a gente vê que o mercado continua a azedar, tá bom? Nikkei lá trabalhando 0,88, o Top Pix também 0,86, Hong Kong 0,80, a China também trabalhando no negativo e alguns índices lá chineses também tentando colocar a cabeça para fora da água, tá bom? Então, alguns índices lá asiáticos fechando no negativo, outros no positivo, sem também uma direção, refletindo aí também as medidas tomadas referente ao Covid e principalmente pelo aumento de casos lá na Índia. Eu já vi algumas informações que uma possível onda, uma terceira onda com uma nova variante chega em julho pela Europa, tá bom? Então, vamos prestar atenção em relação a esses detalhes aí, tá bom? A gente dá um pulo aqui para commodities e a gente vê justamente essa questãozinha que eu quero que vocês se orientem. O ouro ele se segura ali na casa dos $1.700, tá? $1.780, tá bom? Vamos observar essa crescente, vamos começar a trabalhar em relação ao gráfico do ouro também, que ele pode trazer muitas informações para a gente pode ver os investidores migrando ali para o ouro, ali, buscando uma certa proteção, tá bom? Então, vamos ficar de olho nisso aí. O ouro vai cair, então, hoje 0,04, né, bem próximo à sua estabilidade também. Comentei sobre o cobre, né, trabalhando a 1,28 positivo, e a gente tem o nosso petróleo Brent e o WTI trabalhando acima dos $60 o barril, sendo que o WTI cotado a $62 e o Brent 65, com uma leve alta aí de 0,76 e 0,82, tá bom? O índice DXY, né, nossa cesta do dólar aí, ela vem trabalhando no campo positivo depois de vários dias aí negativo, ele bota a cabeça para fora, trabalhando aí 0,13 nos 90 pontos aí, tá bom? Então, as criptomoedas também, vamos dar uma passadinha, a gente teve uma recuperação aí das criptomoedas logo no início da semana, depois de sofrer vários baques semana passada. Algo muito importante que vocês podem se salientar para quem investe em Bitcoin também, é não só analisar não só ver o gráfico, mas também ver quem que está comprando na outra parte, porque tem muita gente vendendo, mas também tem muita gente comprando. Um detalhe muito importante que eu observei semana passada é que as carteiras com características de compra, de armazenamento de criptoativos, né, de custódia, elas compraram muito no mercado, enquanto muita gente estava se desfazendo aí, vendendo no fundo, né? Então, muito importante para você, investidor de Bitcoin, também ter essa percepção aí, tá? O mercado deu uma recuperada em relação à semana passada, já está sendo cotado aí a $54 mil, tá bom? Seguido aí da Ethereum, da Binance, né, Coin e da Ripple, tá? Então, mercadinho bem interessante aí. A Cardano volta também a se destacar ali em sexto lugar, passando a Dogecoin agora, né? Então, a gente tem aí uma recuperação aí, tanto das criptos quanto das altcoins, né? Então, tá bem interessante, o mercado volta a fluir. E no nosso calendáriozinho econômico de hoje, tá? Nosso calendário econômico hoje, nós vamos ter, já às 9 horas, o índice de preço de consumidor amplo, né, do mês de abril, anualizado e mensal. Vamos ficar de olho que pode rolar uma pegadinha. Eu costumo dizer o seguinte, todas as vezes que a gente tem um evento, pode ser qualquer indicador, ainda mais indicador de inflação, logo na abertura do mercado, ele pode trazer um contrafluxo. Às vezes ele pode ir contra, tá, a direção que o mercado quer tomar naquele dia, só por conta daquela notícia. Então, muito interessante observar essa notícia logo às 9 horas da manhã, ficar calmo, não apertar nada no botão e deixar o preço fluir, e lá para as 9h30 você começa
uma tomada de decisão aí, beleza? Fora isso, a gente vai ter o índice de consumidor lá nos Estados Unidos, né? Temos vários também indicadores aqui às 10 horas, né, dos Estados Unidos, mas não tão relevantes para que a gente possa preocupar em relação a isso, tá bom? No mais, aqui a gente vai deixar o preço correr, a gente vai ficar tranquilo e a gente vai observar mais para amanhã, que tem uma quarta-feira bem agitada para amanhã. Vamos pular aqui agora direto para o nosso gráfico, tá? Eu preparei aqui uma breve leitura aqui de alguns dos principais índices que eu sempre fico de olho para a gente ver uma possível direção aí do Ibov, para você que está também fechando o seu mês aí nas ações aí e querem zerar ou querem manter posição para o próximo mês, é bem interessante também ficar de olho nesses índices setoriais, inclusive no nosso próprio treinamento, que a gente vai ter agora um treinamento amplo, completo, sobre ações, né, sobre investimento em ações. A gente vai abordar muito isso no módulo de microeconomia, tá bom? Então, eu trouxe aqui, primeiro a gente vai puxar do Ibov, tá? A gente pode ver que o Ibov ontem conseguiu se manter acima dos 120 mil pontos. Isso, para uma retomada, é de suma importância, apesar que eu ainda estou receoso em relação a uma retomada mesmo da economia nossa interna, tá? A gente vê esse sentimento refletido lá fora, o pessoal falando em retomada, que não vai, mas a gente vê que lá fora os índices estão na máxima, estão batendo TH, e aí a galera ainda está falando em retomada. Então você imagina, se possível uma terceira onda, né? O mercado começa a desacelerar. Aqui a gente ainda tem muito conflito interno, né? A gente tem a questões fiscais, a gente tem a questão de teto, então a gente tem a própria questão do presidente e da nossa crise sanitária. Então, a falta de ajuste desses indicadores aí acaba prejudicando o nosso índice, mesmo que eu acho que ele deveria ter corrigido mais, tá bom? Mesmo que eu acho que, na minha opinião, deveria ter corrigido mais, mas nós operamos o gráfico, nós não estamos aqui para comentar o que a gente acha, né? A gente quer operar o fluxo, tá mandando comprar, a gente vai comprar, beleza? Então, olha só, o mercado ontem fecha ali no seu break-even, porém, se mantém acima dos 120 mil pontos com uma leve alta, né? Então isso é muito importante. Sentindo essa região que já era esperado, justamente olhando aqui para o passado, onde é que a gente teve esse topinho duplo aqui, que foi justamente onde é que teve aquela queda brusca em relação à Petrobras, tá bom? Então isso aqui vai ser bem bacana, bem interessante. Obrigado aqui. Quem vai ter mão de ferro aqui, vai segurar as ações, pode receber um prêmio bem bacana aí, caso o mercado consiga suprir esses 121 mil pontos aqui, beleza? Aí a gente dá uma olhadinha em consumo, né? Consumo estava vindo tão bem, ele deu uma ajudada porque ele estava super travado, e aí quando ele destravou, a gente acreditou que o mercado iria dar uma andada bacana, né? A gente começou a olhar para algumas ações aqui do setor, conseguimos pegar alguns tradezinhos, porém, a gente vê que ele volta para fazer um teste numa região bastante importante, tá bom? E agora vamos ver como é que ele vai se comportar até o fim do mês, tá? Porque aí, se ele voltar a andar, ele vai ajudar a impulsionar o nosso Ibov e assim o mercado cria uma expectativa maior. O IFNC também tinha começado a andar e aí ele volta agora para uma lateralidade, né? Ele volta para dentro, monta uma lateralidade aqui agora, sem um padrão muito definido, né? Sem uma direção. Porém, muito bacana aqui que ele trabalha acima da 144. Isso aí dá para a gente aí uma visão mais interessante aí e uma perspectiva que os bancos podem escolar e começar a andar. Tá bom? Está acima da média de 200 também, tá? Tá embolado nas médias curtas e segurando nas 50. Isso aí pode ser para a gente um vislumbre aí que os bancos podem ajudar também aí nessa descolada. O índice de materiais básicos é que está carregando o índice nas costas, né? Preço em cima de preço, as ações do setor muito boas, fluindo muito bem, entendeu? Então, a gente não tem muita preocupação, a gente está posicionado em algumas
ações do setor, então a gente está bem tranquilo, o mercadinho está correspondendo legal, tá bom? A gente vem para o índice elétrico aqui também, que deu uma disparada, inclusive eu fiz um trade muito bacana em Elet semana passada, perdão, que mostrou força justamente nesse movimentozinho aqui, tá? Então a gente conseguiu pegar nesses movimentos aqui um tradezinho bem bacana em Elet. Está descolando, está começando o índice de elétrica, está começando a fluir. Vamos dar uma olhada no setor também, vamos dar uma olhada ali em algumas fornecedores de energia, vamos ver o que a gente consegue garimpar, tá bom? Dentro desse aqui. E o índice que eu estou aguardando por demais, tá? É o índice imobiliário. Eu estou aguardando o índice imobiliário trabalhar acima, tá? Trabalhar acima da 200 aqui, para a gente começar a olhar para o setor, tá? E começar a montar algumas posições aí no setor, tá? Aproveitando aí justamente que, na minha opinião, vem aí sendo desvalorizado em alguns momentos, beleza? Então vamos ficar de olho aqui. Utilities, né? Também caminhou super bem, tá? Caminhou muito bem, tá voltando para uma retomada, a gente conseguiu fazer alguns trades em Sabesp, tá? A gente vai começar a olhar também para a Sapri, vamos começar a olhar também para esse setorzinho aqui, porque ele está descolando e aí ele pode começar a dar bons frutos aí brevemente, tá bom? E aí a gente vem aqui para o nosso índice futuro, né? Que é o nosso ganha-pão de todos os dias, onde é que a gente vem aqui fazer umas operações todos os dias aqui. A gente tem aí hoje como máximo, tá? 123.716 e como mínima 118.864. A gente continua com duas regiões aqui de volume, tá? A gente tem essa região aqui embaixo, e essa daqui ontem que foi super respeitada, né? Ontem com certeza que a gente teve uma break news nesse candle aqui, né? Aqui a gente está vendo candlezinho de 1 hora, e a gente pode ver que o mercado ele se mantém bem definido, né? Você pode pegar esse aqui fazendo uma correção complexa de toda essa perna aqui, né? Esse pullback e agora uma correçãozinha mais complexa aqui, né? Então isso aí é bem importante, porque a gente já sabia que o mercado iria dar uma travada nessa semana, então o que a gente tem que fazer é, por muitas vezes, ter paciência na hora de operar no day trade, tá bom? Então as máximas estão aí, a gente joga aqui mais para o intraday aqui nos 5 minutos, a gente consegue ver que o mercado ontem, ele armou um padrãozinho de alta, né? Porém, a gente consegue ver que os mercados não estão propícios hoje para a alta, tá bom? Então a gente tem novamente essa região aqui como um divisor de águas, tá? Como um divisor de águas, a gente vai ter ela aqui, e aí a gente tem também, pode-se traçar um Midas, caso você queira, pode traçar um Midas dessa máxima aqui, que ele deve parar bem por aqui, nessa região, tá bom? Então o mercado está bem interessante, vamos ver questão do fator de impulsão de venda que a gente teve nesse candle muito forte, né? Então, muito provavelmente, ele deve vir testar essa região por aqui, tá? Caso ele abre com um gapzinho de baixa, tá? E agora é só a gente observar o andamento de todo o mercado, tá bom? Ter muita paciência, ter muita tranquilidade, tá? Porque nesses momentos de final de mês, o que mais nós temos que ter é paz e tranquilidade para poder tomar boas decisões com um bom racional, tá bom? Lembrando que hoje também estamos aí com a nossa sala educacional dentro da nossa comunidade. Para você que vai operar comigo, te espero lá dentro, tá bom? E quem não for, eu te encontro lá dentro do book de oferta. Um bom serviço aí para vocês, um bom trabalho, bons trades e bons negócios, e até mais.